Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Irmãos, vamos para a mesa agora. Vamos analisar a mesa pelo ângulo de vista de Jesus. A questão da mesa, irmãos, é o seguinte: Jesus, ele almejou a mesa, ele desejou a mesa, era um desejo que Jesus tinha de sentar na mesa com seus discípulos, com seus apóstolos. Ele disse: olha, vocês não sabem o quanto eu desejei esse momento. Era um desejo deles. Na questão do alimento, o que eles tinham para comer na hora da mesa deles lá? Nós não sabemos, tá? Qual era o alimento que estava lá. Eu não sei qual que era, que a Bíblia não cita quais eram os alimentos que eles jantaram. A janta deles qual foi, não sei. Só que no momento da mesa, o que ele apresentou para nós? O que ele achou que era interessante que nós entendêssemos que estava na mesa para ser comido? Apenas pão e o vinho, né? Era o pão e o vinho, né? Que tava. Esses foram os alimentos que ele apresentou. Por que ele apresentou só o pão e o vinho na mesa? Ele não colocou qual foi a janta deles? Por que será que ele não colocou? Na Bíblia não cita o que eles jantaram naquela noite. Se tinha porco, se tinha frango, se tinha leitoa ou cabrito, né? Se tinha cordeiro, quais eram os pratos. Ele não se preocupou com isso. Eu vejo que essa mesa, quando nós falamos da mesa, irmãos, o que menos importa na mesa é o alimento. Não tem importância nenhuma o alimento. Tá? O tipo de alimento que a pessoa vai comer não tem importância nenhuma, desde que ela entenda o significado da mesa. Não é o que vamos comer, é com quem vamos comer. É isso que é importante. Eu vejo essa importância, com quem vamos comer. Dependendo do entendimento, irmãos, não, na mesa pode ter pão só pão e água. Porque eu vou ser feliz se eu estiver compartilhando do entendimento de Deus a partir do momento em que nós estamos com quem Deus colocou para termos comunhão. Aí, o que era felicidade vai ser traduzido por uma eternidade de alegria. Então, a alegria está onde? Está na comunhão com quem Deus nos apresenta. A gente, domingo de manhã, aqui, normalmente, nós temos uma conversinha, um bate-papo, a gente sempre pergunta: irmã Cileide, você foi na feira hoje? Irmã Cileide: hoje eu não fui na feira. Hoje eu fui na feira, eu comi meu pastel. Quando a gente traz para o nosso dia a dia esse entendimento, para falarmos de fé, para falarmos de realmente daquilo que é a tradução de Deus, que é a revelação de Deus, a gente precisa entender alguns princípios essenciais da fé. Nós precisamos muito entender a mutualidade do que significa a fé. Usando essa mesma expressão do ir à feira, né, de estarmos na feira, ou de frequentar uma feira, quero falar um pouquinho para os irmãos aqui, e falar da mesa também, né, lógico, do que se apresenta na mesa, falar do que é essa mutualidade da fé, que realmente nós devemos atentar, para essas coisas que nós devemos atentar, né, para esse princípio, para que nós possamos aplicar esse princípio da fé. Porque o princípio da fé, nós entendemos ele, irmãos, pelo menos eu entendi ele quando eu estava no sistema religioso, junto com alguns irmãos aqui. Hoje nós temos aqui também a irmã Mônica, a irmã Donata, a irmã Creuza, que nós crescemos juntos ali na comunidade em que nós frequentávamos, né? O que era passado para mim? O princípio que eles me passavam era um princípio de uns pelos outros. Era uns pelos outros. Esse era um princípio de fé. Uns pelos outros. Então, a mesa que me apresentavam era uns pelos outros. Só que eu precisava
de alguma maneira, compreender a exatidão daquilo que era a revelação de Deus. E aí eu perguntaria para os irmãos, Deus é uns pelos outros, irmãos? Não é uns pelos outros. Como que é o princípio, então, irmão Orlindo, se não é uns pelos outros? Porque sempre era dito, olha, uns pelos outros. Esse é um tipo de princípio, um tipo de entendimento, igual fala o irmão Ademir. Tem dois tipos de entendimento, o entendimento dos libertos e o entendimento dos crentes, né? E é uma grande verdade. Então, a gente pensa assim, olha, alguém vai orar por mim, né? Ora por mim, irmão, você está orando por mim? Ô, irmão, estou precisando de tal coisa, está acontecendo, você ora por mim? Como se a vida fosse, o princípio da fé fosse uns pelos outros. E isso é um entendimento que nós arrastamos conosco, uns pelos outros. Só que esse é um princípio de fé, irmãos, que não é o revelado por Deus. Eu gosto muito de estar atento àquilo que é o princípio de fé revelado por Deus. Eu já expliquei para os irmãos o que é lei e o que é princípios, né? Nós já falamos aqui. Eu dei exemplos e tudo mais. Então, os irmãos já sabem o que é princípio e o que é lei. O que é mais importante, irmãos? O que é importante é a gente entender que a fé tem um princípio de mutualidade, que é um sim e amém. Você lembra que Jesus falou? É um sim e amém. É um sim, sim, não, não, ou um sim e um amém. Então, o que significa um sim e um amém? Um sim e um amém é uma mutualidade. Esse é o princípio da fé. É um sim e amém. Então, há uma comunhão. A importância é a comunhão. A importância da mesa jamais será o alimento. A importância da mesa não importa o tipo de alimento que se apresenta, se é bom ou se é ruim. Isso não tem importância alguma. O importante da mesa é a comunhão, é o sim e o amém. Que esse entendimento, irmãos, não é simplesmente uns pelos outros, igual muitos de nós vivemos por não entendermos. Mas qual que é o princípio, então, Maureen? O princípio é uns com os outros, não é uns pelos outros, é uns com os outros. Esse é o princípio de fé do sim e amém. Então, entender isso, irmãos, é muito libertador. É isso que vai fazer a diferença. É muito importante abrir os olhos para o momento da relação, do relacionamento, e não do que nós temos, não do que tem na mesa, mas essa mesa está sendo usada para um relacionamento, para uma relação. Nessa mesa, nós nos apresentamos para sermos uns com os outros ou uns pelos outros. A diferença está aí. Então, há uma autoridade na relação. Há um mover na oração. E quando a gente realmente entende a palavra de Deus, quando ela diz, é bom que os irmãos estejam em comunhão, ou, né, onde estiverem dois ou três, aí estou no meio deles, nós vamos entender esse princípio relacional da fé, de uns com os outros. Então, Jesus, ele fala, olha, eu estou com eles. Na comunhão, eu estou com vocês. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Isso que eu estou falando para vocês, irmãos, é muito importante. O relacional, o porquê da mesa, né? A necessidade da mesa. Então, para nós aqui que nós citamos a mesa, principalmente a irmã Cileide gosta muito de falar da mesa, da mesa, da mesa o tempo todo, é árvore da vida ou mesa. Conversa da irmã Cileide, árvore da vida ou mesa. Por quê? Porque nós entendemos no nosso dia a dia essa comunhão da necessidade de nós termos esse momento da relação. Então, quando os nossos olhos se abriram para o momento da relação, nós entendemos a importância da mesa, que é onde estiverem, né? Onde os irmãos estiverem em comunhão, ali eu estou. Onde estiverem dois ou três reunidos, eu estou com eles.
Isso é importante. Vamos colocar assim também, é que nós precisamos, através desses princípios da fé, quebrar, irmãos, ou tirar todo tipo de barreira, qualquer tipo de muro, que nós comentamos com o irmão Serginho aqui no começo, né? De abrir o caminho, de ir aquebrantando, né? Então nós precisamos arrebentar, tirar, cruzar essa linha de barreira, de muro que há entre nós, de impedimento, de separação que há entre nós. É muito importante que a gente possa entender isso, que o importante da mesa é o valor dos nossos encontros. Então, eu fiz uma pergunta para os irmãos. Qual que é a diferença entre encontro e reunião? Então, eu tenho tentado trabalhar isso com os irmãos. Devagar aqui, nós vamos tentar passar isso com vocês. Essa importância para que nós possamos entender o valor de nós nos encontrarmos, de nós estarmos em um encontro, que é muito diferente de reunião. Então, quando nós trabalhamos isso, nós entendemos que a palavra nos mostra que Deus, ele abomina reuniões solenes, ele não gosta, Deus, ele não é o que Deus quer, reuniões solenes. Deus, ele não gosta de ajuntamento, irmãos. Deus não gosta de reunião e solene ajuntamento, que reunião e ajuntamento é a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Quando eu estava na igreja, nós ajuntávamos um punhado de pessoas ali, né? Juntávamos um punhado de gente. Fazíamos eventos e nós juntávamos um punhado de gente. Mas o que acontecia? As linhas de separação, os muros de separação, eles não eram quebrados. Então isso é só um punhado de coisas que está acontecendo ali. É um movimento, né, que não quebra esses muros de separação. Que as pessoas ainda continuam, cada um no seu ponto. Cada um continua no seu entendimento, cada um continua na sua forma de buscar a Deus, cada um, embora esteja todo mundo reunido, não há uma quebra de separação. Continuam separados. Por quê? Porque o importante para essas pessoas é o ajuntamento. Eles têm que mostrar números que se juntaram naquele local. É o ajuntamento. Então não há uma quebra de barreiras e de sofismas e de linhas que são as linhas separatórias. Então, não é simplesmente um ajuntamento onde todos olham na mesma direção. Não é isso que Deus quer. Porque isso se reverte, irmãos, em alguma coisa positiva. A gente não pode negar que isso traz alguma coisa positiva. Alguma coisa acontece quando nós juntamos ali, tipo, 100 pessoas, né? E todos olham na mesma direção. Se todos pensarem a mesma coisa e fizerem a mesma coisa, alguma coisa acontece. Vai acontecer alguma coisa. Porque é uma força de movimento, né? Então todo mundo começa a pensar igual, uma força de movimento, aí todo mundo se mobiliza para fazer alguma coisa. Então há uma mobilização humana naquele local. Mas isso que vai acontecer não é necessariamente a vontade de Deus, igual eu disse para os irmãos. Às vezes, o que nós julgamos não ser bom é o bom. E às vezes que o que nós julgamos ser o bom não é o bom. Porque nós precisamos entender o que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, sim, é o que nós devemos ensinar e falar. Para eu experimentar ou para eu vivenciar a vontade de Deus, a linha da separação que há entre nós tem que ser quebrada. Senão eu não vou experimentar. Se houver algum tipo de separação entre nós, então eu não vou experimentar o que é, nem vou vivenciar o que é a vontade de Deus. Então, como que eu posso viver a vontade de Deus, irmão Arlindo? Entendendo e quebrando as linhas de separação. A linha de separação me impede de viver a vontade de Deus.
Então, mais do que estarmos juntos, ou ajuntados, ou reunidos, nós temos que estar encontrados, porque é Deus conosco, não é Deus por nós, igual nos ensinavam. Deus por nós gera separação, gera linhas, muros de defesa, mas Deus conosco nos liberta. Então nós temos encontro. Eu me encontro com a Donata, eu me encontro com a Mônica, eu encontro com o irmão Serginho, eu me encontro com a irmã Cileide. Então não é um Deus por nós, tá, irmãos? Um Deus por mim, eu tenho que receber dele. Um Deus comigo, eu tenho que externar o que ele é em mim. Eu penso que os irmãos entendem o que eu estou falando. Penso eu que os irmãos estão entendendo exatamente o que eu estou falando, completamente o que eu estou falando. Então, pensa nisso, irmãos. Mais do que estarmos ajuntados, mais do que estarmos em uma reunião, nós precisamos nos encontrar o tempo todo. É isso que Jesus foi destruir lá no templo. Você lembra da passagem do templo? O templo era um ajuntamento. Só que era um ajuntamento o quê? Comercial. E muita gente ainda fazem ajuntamentos comerciais diante de Deus. Lá no templo, eles comercializavam seus interesses. E às vezes, irmãos, a nossa moeda de troca com Deus é a oração. E às vezes, a nossa moeda de troca com Deus é o que nós estamos fazendo, não é? A troco de alguma coisa. E é aí que nós vamos vendo que isso, nós temos feito uma grande feira, né? Uma grande feira para poder comercializar os nossos interesses com Deus. É o que acontecia lá no templo. Por isso que, quando nós falamos de feira, que a irmã Cileide gosta muito de feira, tenho eu a certeza que a irmã Cileide não vai na feira para comercializar o interesse dela. Ela vai ali para poder viver momentos de comunhão com os feirantes, com as pessoas que estão ali, que isso é o maior interesse dela, porque ela é uma pessoa que entendeu a árvore de vida. Então, às vezes, o nosso encontro se torna uma grande feira, né? Esse encontro nosso pode gerar uma grande feira, em que cada um traz aqui sua moeda de troca para juntos nós adquirirmos de Deus o que está faltando em casa. Olha como nós fazíamos na igreja, né, irmãos? O que é uma feira, irmãos? A feira é um ajuntamento, é uma reunião, mas é uma reunião de interesse. É uma multidão onde todo mundo está ali fazendo a mesma coisa, comercializando, interessado. Ah, por que você foi na feira, irmão? Você foi na feira para quê? Ah, eu fui na feira para comprar o pastel. Olha só o interesse. Eu fui na feira para comprar tal coisa. Isso é uma motivação diabólica, vamos colocar assim. Por quê? Só interesse. Nós devemos ir na feira, irmãos, por causa de coisas ou por causa de pessoas, ou para encontrarmos pessoas. Então, esse é o tipo de entendimento que nós devemos passar. Todo mundo vai na feira para pegar na banca aquilo que lhe interessa ou convém. Na igreja, todo mundo vai na igreja para pegar na banca de Deus aquilo que lhe interessa ou aquilo que lhe convém. Isso aqui não pode ser uma feira, tá, irmãos? Isso aqui não pode ser um ajuntamento. Isso que nós estamos fazendo aqui, essas reuniões que a gente faz de segunda, de sexta e de domingo, se for apenas pelo ajuntamento, se for apenas para nós estarmos aqui juntos e nós não comungarmos, se não houver em nós essa comunhão, então isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não tem valia, não tem o porquê disso. Porque isso aqui não pode ser um evento solene, em que cada um põe a mão no bolso, tira aqui a sua moeda de compra, né? Sua moeda de troca, e vai lá tentar comprar Deus, ou tentar comprar alguma coisa da parte de Deus, aquilo que está faltando para você.
Porque a nossa ideia é que Deus, ele é o supridor do que está faltando para nós. A maioria das pessoas pensa assim. Que Deus, ele é o provedor do que está faltando. Então, se eu tiver uma moeda de troca aqui, eu posso ir lá e comprar de Deus o que está faltando para mim. Isso não é a realidade. Porque o mais importante é que nós sejamos transformados no nosso entendimento. Se nós não formos transformados no nosso entendimento, toda a nossa reunião será reunião ou ajuntamento. Jamais será encontro. E o que seria o encontro, então, Maurinho? O que é o encontro? Já sei que encontro é diferente de ajuntamento e sei que encontro é diferente de reunião. Então, o encontro, ele é um Deus com. Aí houve o encontro. Um Deus por ou um Deus pelo é ajuntamento. Aí se torna apenas reuniões solenes e não nunca encontro. As pessoas pensam, se nós estivermos juntos diante de Deus, nós vamos ter mais força. Então, por exemplo, se nós estivermos aqui em 10 pessoas pedindo a mesma coisa para Deus, nós seremos mais fortes pedindo isso para Deus. Por quê? Porque nós estamos juntos. Isso é um entendimento de ajuntamento. De ajuntamento. E se nós estivermos aqui, por exemplo, em 100 pessoas, então, aí Deus vai olhar para esse tanto de gente que está aqui, né, que está reunida aqui, ele vai ficar quebrantado, ele vai liberar rapidamente o que nós estamos precisando, porque nós estamos em 100. E se tiver em 1000, então? Meu Deus do céu, em 1000 nós podemos mover uma montanha, porque Deus vai ficar quebrantado. 1000 pessoas juntas, né? 1000 pessoas juntas fazendo a mesma coisa, mas com os muros de separação, irmão, cada um pedindo no seu interesse, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. O que você mais ouve as pessoas dizerem? Por exemplo, quantos convites para ir na feira delas você já recebeu, irmãos? Ô, irmão, vai na feira do irmão tal, que lá os produtos são bons. Lá ele tem boas coisas, eles oferecem boas coisas. Por exemplo, vai na feira do irmão Arlindo, no Tua Graça Me Basta. O irmão Arlindo tem uns bons, tem bom tomate, o alface é bom, o pastel é bom. Então, a irmã Zayada convida as pessoas para vir na feira do irmão Arlindo. Mas eu não, na feira do irmão Arlindo eu já fui lá, não gostei. Então vai na feira do irmão Paulo, né? Vai lá pegar a feira do irmão Paulo, tá na feira do irmão Paulo, o pastel do irmão Paulo é uma beleza. Não gostei do pastel do irmão Paulo, não. Então vamos para a feira do... Qual outro irmão que tem YouTube aí? Vai para a feira do outro irmão lá do YouTube. Quem sabe o alimento dele é melhor para você. Por que as pessoas estão falando de suas feiras, irmãos? Estão falando das suas feiras. É o que mais a gente se vê. Ou quando é igreja, né? Ou vai para Rasgando os Céus, que lá a feira é boa, hein? Lá o frango assado é excelente do domingo de manhã. Meu Deus, aquilo alimenta, hein? Meu pai amado. Porque as pessoas estão interessadas em coisas o tempo todo e as barreiras permanecem de pé. Sempre. Quando há o interesse, as barreiras permanecem de pé. Então, o que mais se ouve hoje as pessoas é ficar oferecendo o endereço das feiras. Você viu a feira da rua tal, como que é boa? A feira da rua tal, como que é boa? É assim que as pessoas elas estão traduzindo os seus ajuntamentos e as suas reuniões. Estou falando isso, mas eu estou lembrando de coisas que eu vivi muito, tá, irmãos? Por isso que eu estou falando assim com os irmãos. Então, quando é dito assim, olha, a feira tal ali, o alimento é bom, a comida é boa, né? Então, a gente fica fazendo esse tipo de propaganda a respeito das feiras, para ver se as pessoas vêm para a nossa feira. Aumentou 40 inscritos na minha feira esse mês, hein? Então, os irmãos aí começaram a divulgar minha feira, aumentou 40 inscritos na minha feira esse mês.
é a coisa que a pessoa está tão vivendo, né? Então, chega alguém e fala assim, nossa, irmãos, eu fui numa feira, pensa, ali os produtos eram bons demais, nunca vi um tomate tão bom, que coisa maravilhosa, né? Aquele alface daquela feira, tudo naquelas bancas que eu peguei, que eu pude comprar, eram coisas de primeiro mundo. Aí eu pergunto, mas você teve algum encontro nessa feira, irmão? Teve encontro lá? Houve momentos de encontro lá? Você teve algum tipo de noção do que é estar na feira para um encontro? Você sabe o que é encontrar um povo numa feira? Isso que vai fazer diferença. Às vezes você vai na feira, irmãos, volta para casa sem trazer nenhum quilo de tomate, não traz nenhum pé de alface, não traz nenhum frango, não traz uma batata, não come um pastel, não toma um caldo de cana, não faz nada naquela feira, não leva nada para casa. Mas no final da feira você fala assim: encontrei minha família, aqui eu encontrei meus irmãos. E o que eu trouxe para casa então? Eu trouxe gente no meu coração. Eu vim para um encontro, não vim para uma reunião. Eu vim encontrar minha família. Eu vim para levar para casa pessoas no coração. É isso que eu vim buscar. Eu vim para estar com, para me encontrar com, para ter um encontro com pessoas, com gente. Então eu vim me encontrar com os meus irmãos, abraçar meus irmãos, abençoar meus irmãos, olhar nos olhos dos meus irmãos, perceber o que meus irmãos estão passando, ouvir os meus irmãos, estar atento à conversa deles, atender os meus irmãos, me lembrar de coisas com os meus irmãos. E o tempo vai passando, irmãos. Eu estou abençoando, vim compartilhar com os meus irmãos. Aí talvez você nem perceba que a feira já está sendo desmontada, acabou, você não comprou nada, mas você foi um filho de Deus e volta para casa feliz, contente, alegre, transbordando. Por quê? Porque o que você tinha de mais precioso você conquistou. Pessoas. Então você esteve com. Então a mesa é para eu estar com, independentemente do alimento que se coloca. Então não há alimento que possa me causar o mal se eu for para a mesa para estar com. Não há um alimento que me faça o bem se eu for para a mesa para me encontrar com. Porque o que vai me causar o mal é se eu for para a mesa com a intenção de extrair daquela mesa alguma coisa para mim. Isso é o mal, o alimento mal. Não é o que se colocou para comer, mas é a minha intenção de ir para a mesa. Então, quando eu vou para a mesa, naquela mesa eu pegar alguma coisa para suprir a minha necessidade em casa, então isso é o alimento mal. Esse é o alimento mal. Então, o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu escuto dizer que tem uns aqui que se reúnem, lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, né, que fala da feira. Eu ouço aqui dizer que tem uns que se reúnem aqui e comem, né, até se fartar e deixando os outros sem. Então, o que estava fazendo mal? Era a intenção da mesa. Eles não iam para a mesa para estar com, eles iam pelo que eles podiam conquistar, por aquilo que eles podiam conquistar naquela mesa, que eles poderiam ganhar naquela mesa. Então não havia uma mutualidade da fé, havia uma parcialidade. E onde tem parcialidade, tem separação. Por que é pregado para nós, irmãos, que depois da volta de Jesus, o mar não mais existirá? Porque o mar representa justamente separação de povos, é separação de continente, os rios são separação. Então não haverá mais mares, os mares, eu não vi mar mais algum.
O João fala em Apocalipse, não tinha mares. Por quê? Porque não havia continente americano, continente europeu, continente asiático. Não, todos os povos eram um povo só. Porque já não era mais uns pelos outros, eram todos com todos. E é isso que importa na mesa. Não importa se a mesa é redonda, se é de madeira, se é quadrada, se tem banco para sentar, não importa. O símbolo da mesa é eu com alguém e alguém comigo. Então há uma comunhão. Se eu for para a mesa para estar com alguém, não para que alguém seja por mim, ou que eu seja por alguém, mas se eu for para estar com, aí então, irmãos, o alimento é perfeito, é saudável. O alimento te traz saúde, o alimento te traz bem-estar, o alimento te traz vigor, te traz força. Por quê? Porque você entende que a mesa é para estar com. Agora, se a mesa for por mim, se eu vou buscar alguma coisa por mim ou pela minha casa, o que acontece? Esse alimento vai me trazer destruição. Esse alimento não será um bom alimento. Nós seremos mal alimentados por causa do tipo de espírito que nós estamos levando para essa mesa. Então, o que é o alimento bom da mesa, irmão Arlindo? É eu entender que na mesa eu vou estar com. E o que é o alimento que faz o mal para as pessoas na mesa? É um alimento que eu vou lá pelo alimento, ou para extrair da banca da feira, para comprar na banca da feira alguma coisa para eu levar para casa, que seria uma forma de trocas, igual no templo de Jesus, lá no templo de Jesus, no templo de Salomão, as pessoas estavam montando bancas para comercializar no templo. E Jesus, quando ele destrói isso, é para entender que Deus não é comércio. Você não compra nada de Deus, você não adquire nada de Deus por uma moeda de troca. Deus não se vende de maneira alguma. Deus é o que é e Deus, ele prima. A função de Deus é revelar para nós que ele está com a gente. Ele está em nós, ele está arraigado, ele está conosco. E se Deus está comigo e está com o Serginho, e está com a Donata, então eu tenho que estar com o Serginho para estar em Deus, eu tenho que estar com a Donata. Então não é a Donata por mim, e não é o Serginho por mim, e não sou eu por ela. Então, você ora por mim, irmão Arlindo? Eu falo, não, meu irmão, eu oro com você. Eu e você somos um. Eu não tenho como orar por você e nem você orar por mim. Nós só oraremos se estivermos juntos. Só haverá comunhão, só haverá o princípio da fé mútua se nós estivermos com. Se não, não passa de uma reunião, não passa de um ajuntamento. Mas isso nunca chegará em uma comunhão, em um encontro. Um ajuntamento não é um encontro e uma reunião não é um encontro. Agora, um encontro é um encontro, irmãos. É eu contigo. Essa é a diferença entre encontro e reunião e ajuntamento. Então, nós aqui no domingo, na segunda e na sexta, não estamos aqui para fazermos reuniões. Nós estamos aqui para nos encontrarmos. Eu me encontro com vocês aqui amanhã, às 7:30 da noite, novamente. Amém, irmãos? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me